Fala galera, espero que todos estejam bem, se cuidando direitinho. O nosso devocional hoje é numa das histórias de amor mais fantásticas das escrituras. Certamente você já deve ter ouvido muitas histórias de amor, seja em livros, filmes, séries, ou até mesmo a história de teus pais, a história de familiares, aquele tio chato que todo encontro de família conta a história de amor dele. O fato é que você já deve ter percebido que as histórias de amor acontecem das maneiras mais diferentes possíveis. Por exemplo, os meus pais, eles namoraram, noivaram e casaram em 3 meses. E detalhe, eles se viram apenas duas vezes durante esse período. O resto tudo era feito por telefone. Se você me pedisse hoje o que eu acho disso, eu diria uma loucura. Certamente não concordaria. Mas o fato é que deu certo. Deu super certo, tanto que eles estão casados aí há 24 anos. Então, quando nós lemos esta passagem, é uma narrativa. A Bíblia está descrevendo como foi a história de amor de Isaac e de Rebeca. Não quer dizer que a minha e a tua história de amor precisam acontecer exatamente como aconteceu a de Isaac e de Rebeca. Agora, existem alguns princípios que nós encontramos nessa história que precisam ter na minha e na tua história de amor. E é sobre estes princípios, alguns deles, que eu quero falar com vocês. O primeiro princípio que eu encontro, ele está no verso 3 do capítulo 24. Veja, Abraão já era velho, vocês vão ler a história, ela é um pouco grande o capítulo. Abraão era velho, ele estava preocupado com seu filho, que precisava se casar, obviamente. Então ele envia um servo dele para buscar uma esposa. E no verso 13 ele faz uma declaração muito interessante. Ele diz: não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus. Veja, o primeiro princípio que nós podemos encontrar é que a pessoa que nós nos relacionaremos, ela precisa ser cristã. Abraão estava preocupado com isso. Ele não queria que o seu filho estivesse se relacionando com uma pessoa que não fosse da mesma nação que ele, porque isso era sinônimo de contaminação. E veja, eu e você, eu sei que às vezes na escola ou no mundo talvez possam ter pessoas mais interessantes, mais inteligentes, você possa estar gostando de alguém nesse sentido. Mas o fato é que se eu e você não encontrarmos uma pessoa que defenda a mesma fé que nós poderemos ter sérios problemas. A probabilidade de não dar certo, ela é gigantesca. E com certeza nós estaremos desagradando a Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então tenha em mente, o primeiro princípio para a minha e a tua história de amor funcionar corretamente é que nós devemos encontrar uma pessoa cristã, uma pessoa que defenda a mesma fé, e essa fé deve ser em Cristo Jesus. Agora, acontece existe um segundo princípio neste texto. Veja, o servo vai lá e tal, ele encontra a Rebeca e acontece todo o processo, ela tira a água, dá para os camelos deles, enquanto está acontecendo tudo isso, o verso 21 nos diz que o homem a observava em silêncio, até atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Veja, a ação deste homem nos ensina o segundo princípio, que nós devemos analisar as circunstâncias e não nos precipitarmos em uma decisão. Veja, quando nós estamos pensando em nos enganjarmos em uma história de amor, sem dúvida, o que a gente deve fazer é analisar as circunstâncias. Se a pessoa é cristã, ela já passou pelo primeiro critério. Agora, ela é uma pessoa bíblica. Ela defende os valores de um homem e de uma mulher bíblico. A gente precisa analisar as circunstâncias e não nos precipitar na decisão. Veja, este homem estava lá observando. Tudo indicava que era Rebeca. As coisas estavam acontecendo certinho, mas mesmo assim, este homem estava lá, analisando silenciosamente a situação. E ele não se precipitou na decisão. Isso é muito importante. Nós analisarmos as coisas com as escrituras em nossas mãos, analisarmos as situações, as circunstâncias, de acordo com o que a Bíblia nos indica, para não nos precipitarmos na decisão. E a história ela continua, o homem vai até a casa de Rebeca, fala com Labão e com o pai de Rebeca, eles aprovam o casamento, e então ele retorna com Rebeca, a partir do verso 52, ele retorna com Rebeca. E o terceiro princípio que eu consigo encontrar é que este relacionamento, essa história de amor, ele refletiu a vontade de Deus e a santidade de Deus.
E isso é muito importante. Eu e você, na nossa história, na minha e na tua história de amor, nós precisamos refletir a santidade de Deus. Veja, isso é muito importante. Nós precisamos agradar a Deus. Veja que essa história, do início ao fim, Deus está envolvido nela. Deus está envolvido nessa história. Deus está fazendo as coisas acontecerem do jeito dele. E as pessoas estão obedientemente respondendo a Deus. E tudo que eu vejo é a santidade de Deus sendo manifesta nisso, Deus sendo glorificado. No fim do verso 65, nós vemos que Rebeca, quando ela vê Isaac, ela desce e ela cobre a sua cabeça com um véu, né, o que provavelmente era um sinal de submissão, né, à autoridade de Isaac como líder, como sacerdote, futuro sacerdote do lar. E vemos que Isaac amou-a. Né? Isaac amou. Eu e você, na nossa história de amor, na minha e na tua história de amor, nós precisamos refletir a santidade de Deus. Nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, tudo deve refletir a santidade de Deus. Se eu e você termos estes 3 princípios claros em mente e seguir eles e colocar em prática, certamente a minha e a tua história de amor serão uma história de amor muito, muito feliz. Que Deus nos ajude. Galera, beijão no coração. Amo vocês, saudade de vocês. Continue se cuidando e até a próxima. Abraço. Até.